a aula de hoje é aula sobre seleções no Photoshop. As seleções são muito importantes quando você precisa delimitar áreas na sua imagem, na sua fotografia, para fazer determinado tipo de coisa. Essa coisa pode ser um ajuste localizado de luminosidade, de cor, uma limpeza ou até mesmo um recorte. E as seleções são muito importantes para você conseguir ter mais precisão quando você quer fazer esses tipos de ajuste. E hoje eu vou mostrar para vocês, além das estratégias que eu utilizo na hora de fazer uma seleção na fotografia, você vai ver que eu faço vários tipos de seleções. Eu vou mostrar também quais são as principais ferramentas que eu utilizo. Tanto ferramentas automáticas quanto ferramentas manuais e também a interação desses dois tipos de ferramentas lá no Photoshop. Então chega de conversa e bora lá pro Photoshop. É muito comum numa imagem a gente criar seleções para determinados objetivos. E o mais comum é você separar a modelo do fundo, igual eu fiz aqui, ó. Então eu separei a modelo para poder trabalhar em áreas específicas só da modelo e também aqui no fundo. Aqui no caso eu tenho uma escadaria e também tenho o fundo lá, o terceiro plano. E você vê que são seleções diferentes, porque você consegue perceber que na modelo tem mais curvas e já aqui na escadaria tem linhas retas, né? Mas eu posso ir além, eu posso criar outros tipos de seleções. Eu posso criar aqui seleções no tênis, por exemplo, se o meu objetivo for mudar a cor ou fazer uma limpeza sem que essa limpeza ultrapasse aquele limite ali que eu defini. Tem a vegetação aqui no fundo. Enfim, eu estou mostrando esse panorama para vocês de seleções, porque cada seleção dessa eu vou utilizar uma ferramenta diferente para poder agilizar meu fluxo de trabalho e também ter uma seleção mais precisa. Então eu quis mostrar para vocês aí qual que é a lógica de você selecionar uma parte ou outra. E agora sim a gente vai para as ferramentas, porque eu separei em dois grupos. Ferramentas automáticas, que são as ferramentas queridinhas aí do Photoshop. O Photoshop está bem esperto nessa questão. E também ferramentas manuais. E é por elas que a gente vai começar agora nessa segunda parte da nossa aula. Começando aqui as seleções manuais, o primeiro cara que eu vou utilizar é o laço, apertando a letra L. Ou você pode vir aqui na caixa de ferramentas, é a terceira opção. E o laço é o seguinte, o laço você consegue trabalhar de forma orgânica, ó, você consegue fazer desenhos aqui, é como se fosse realmente uma caneta, uma mão livre. E a seleção funciona da seguinte forma, você pode vir aqui, clicando nesse primeiro ícone, ele vai criar uma seleção única, ou seja, se eu tentar criar outra aqui, ele vai deletar a anterior. Para eu somar essa seleção, eu venho na segunda opção e eu consigo somar. Se eu quiser subtrair isso aqui, eu venho aqui na terceira opção e eu consigo subtrair. Ou ainda a quarta opção, que ela serve para você recortar a tua própria seleção. E a difusão aqui quer dizer que a borda dos teus pixels vai ficar com um pixel de difusão ou o número que você colocar ali. Geralmente eu deixo em 0,5, porque eu acho que fica uma difusão aí bem natural. Então é assim que funciona o laço e as aplicações dele tem mais a ver aí com áreas com bastante curva, áreas que você consegue ter uma certa destreza para poder fazer a seleção. Por exemplo, aqui no tênis dela, vou apertar a letra L e eu consigo fazer uma seleção aqui. Claro que você vai ter que ter uma certa destreza, porque depende aí da sua mão para você conseguir fazer essa seleção. E aqui, claro, vai do teu objetivo. Aqui, digamos que eu queira clarear essa área por algum motivo, só que só essa área. Então, crio a seleção e aí sim eu crio um ajuste, por exemplo, de curva e consigo fazer esse ajuste localizado. Lembrando que quando eu crio um ajuste em cima de uma seleção, essa seleção vira uma máscara. Então, daí é um outro papo, daí é o papo de máscaras. Mas, por exemplo, se eu quiser trazer essa seleção novamente, eu aperto Command ou Ctrl no PC e aí eu trago a seleção a partir da máscara. Lembrando que se você fizer alguma alteração na máscara, quando você apertar o Ctrl ou o Command, ele vai trazer a seleção feita a partir da máscara, inclusive com as alterações que você fez lá. Então essa é uma maneira de você resgatar a tua seleção. O segundo carinha que eu vou mostrar para vocês aqui é o laço poligonal. Ele é muito importante para você fazer linhas retas. Ele é a segunda opção aqui, E ele tem o mesmo mecanismo do primeiro laço, só que ele vai criando, linhas retas. Se clica uma vez, clica outra, ele vai, fazendo essas linhas retas aqui. Ele é muito ágil quando o assunto são linhas retas, arquitetura, enfim, tudo que for de linha reta você usa o laço porque ele é bem ágil. Novamente, ele segue o mesmo padrão do laço anterior. E o terceiro carinha que eu quero mostrar para vocês é a caneta. A caneta, ela é uma forma de você criar seleções
a partir da caneta. Apertando a letra P, você vai acessar a caneta, ela fica aqui embaixo. Você tem que configurar ela para demarcador. Se você deixar em forma, você vai criar shapes, né? Vou até dar um exemplo aqui, ó. Você vai criar esse tipo de forma aqui, não é o que a gente quer quando o assunto é seleção. Vou dar um Ctrl Z aqui. Beleza, eu vou deixar aqui em demarcador, que aí sim eu vou criar um caminho para daí sim criar a seleção a partir desse caminho. E a grande vantagem da caneta é a sua precisão. Ela demora um pouquinho mais que ferramentas automatizadas, porém você tem uma precisão incrível. Olha só, apertando a letra P aqui novamente. E a caneta é o seguinte, ó. Você clica uma vez e na segunda vez você cria um ponto de ancoragem, que é aí que você consegue fazer curvas. Eu vou novamente fazer um contorno aqui no tênis e olha só, eu vou criando curvas precisas. E o mais legal é que você pode, a qualquer momento, pode modificar esses pontos de ancoragem. Ou seja, você consegue fazer uma seleção bem precisa e bem detalhada. Chegando aqui no final, quando você termina o teu trajeto aqui, vai aparecer esse pequeno ícone que é uma bolinha aqui do lado da caneta. Ele está informando que você está chegando no ponto final. No ponto final com o inicial eles estão se unindo e aí sim você tem esse traçado completo. E aí basta você vir aqui, ó, em criar seleção ou clicar com o botão direito, ó, criar seleção, ele vai aparecer essa pequena janela informando qual o raio de difusão que você quer, que é aquela mesma difusão que a gente utilizou aqui no laço, só que ele aparece depois. Aí também suavizar serrilhado, criar nova seleção. Você cria e aí sim você tem uma seleção extremamente precisa. Aqui não ficou tão preciso porque eu errei, mas aí eu posso utilizar o laço, ó, apertando a letra L, vou deixar o laço aqui normal mesmo, aí posso completar. Então posso utilizar, posso completar aqui, ó. Posso completar e aí sim eu tenho uma seleção bem perfeita. Então a caneta ela é uma ferramenta muito poderosa para você poder fazer um ajuste. E aqui no caso, digamos que eu queira adicionar uma cor aqui no tênis da modelo, porque não adianta você criar uma seleção sem você ter um objetivo. Lembra que lá no começo eu mostrei para vocês, né, que eu faço várias seleções com certos objetivos. Aqui digamos que eu queira modificar a cor da área do tênis da modelo. Então vou vir aqui embaixo, ó, vou usar um matiz saturação. E aí aquela seleção virou máscara e agora eu consigo, ó, mudar a cor somente naquela área. E claro, se eu quiser refinar a máscara, eu posso refinar, mas daí é um papo de máscara, que daí tem aula específica só sobre máscara aqui no canal. Esses três caras aí são as ferramentas que eu mais utilizo quando o assunto é ferramentas manuais. Galera, então a primeira ferramenta aqui de seleção automática é a seleção rápida. Então vou apertar a letra W, que é o atalho, ó, é a quarta opção. E aí ele tem um mecanismo um pouco diferente das outras seleções, que é tipo um pincel, ó. Tipo não, é um pincel que é uma ponta e eu consigo fazer seleções, ó, bem rápido, ó. Ele já fez a seleção. Se eu deixar aqui no mais, ó, no ícone, eu posso ir aumentando essa seleção. Vou dar como dizer aqui para voltar. E eu posso, como eu disse, aumentar ou diminuir, arrumar a rigidez, mas o mais interessante é que ele já consegue de forma automática identificar o que eu quero selecionar. Para eu poder tirar essa seleção aqui com a própria ferramenta, é só eu clicar aqui no menos, diminuir o tamanho do pincel e tentar passar, ó. Então ele já conseguiu fazer essa seleção. Como eu disse, é uma seleção aí muito espertinha. O Photoshop ele usa uns algoritmos muito loucos que consegue fazer essa seleção, né? Como eu sempre digo desde o começo ali, você tem que ter um objetivo para poder fazer uma seleção como essa. Aqui no caso, por exemplo, se eu quisesse deixar mais claro, então fiz a seleção e basta eu vir aqui agora em curvas que eu consigo, ó, deixar bem claro somente aquela área, que daí a seleção ela virou uma máscara. Mas o mais legal dessa ferramenta é que vou deletar aqui essa camada, e que eu também posso selecionar o assunto, ou seja, o tema principal da sua foto. Aqui o assunto é a modelo, então olha lá, apertar a letra W de novo, você vê aqui que no topo do menu eu tenho selecionar assunto. Olha só, como mágica ele vai selecionar, só que não ficou perfeito, né? É aí que você pode vir aqui, ó, deixar no maisinho e terminar a seleção e ir deduzindo aqui, ó, e passando que o Photoshop ele vai adivinhando aqui onde está essa seleção. Se não ficar bom, tipo aqui, ó, que ele acabou selecionando tudo, eu posso vir no menos e tentar, ó, diminuir. E se mesmo assim ele ficar nesse joguinho de não consegue achar, o que eu indico para vocês fazer é o seguinte: ir na ferramenta laço, apertar a letra L, vir aqui no laço
o laço mesmo, aquele que é mais orgânico, e ó, terminar a seleção de forma manual. Então essa é uma maneira de você utilizar a ferramenta automática com a ferramenta manual também para fazer esse acabamento. Então essa aí é uma ferramenta muito poderosa para você conseguir fazer seleções rápidas. A outra ferramenta ela também fica aqui no mesmo menu, no mesmo grupo, que é a seleção de objeto. Também é a letra W, mas daí ela fica aqui na segunda opção. E a seleção objeto é o seguinte, você vê aqui ó, que também temos os mesmos 4 ícones, mas nós temos aqui ó, modo laço ou retângulo. Eu vou colocar um retângulo para vocês verem o que acontece. Ó. Selecionei, o Photoshop novamente ele vai achar a modelo aqui, o assunto, e está pronta a nossa seleção, então de uma maneira muito rápida. E qual que é a diferença do laço? O laço, na verdade, você vai estar direcionando melhor a seleção do Photoshop. Eu faço um laço por cima da modelo aqui, ó, e falo para o Photoshop, ó, a modelo está aí no meio. E o Photoshop ele vai novamente fazer os cálculos e vai achar a modelo. Você vê aqui que ele se perdeu, né? Com o retângulo ficou até melhor. Mas aí com o próprio laço ativado aqui, ó, eu consigo, ó, melhorar essa seleção. Só que o mais incrível dessa ferramenta não é nem isso, na minha opinião. É a nova atualização que é localizador de objetos. Quando eu deixo clicado aqui, olha só o que acontece quando eu passo. Ele vai, ó, procurar os objetos da cena e olha só, ele identifica os objetos. E isso é muito legal porque ele identificou tudo que tem de objeto ali, ó. Se eu clicar nesse ícone aqui, ele mostra todos os objetos que ele identificou e esses objetos eles podem virar seleção. Eu posso mudar a cor também aqui, ó. Acho que padrão, se eu não me engano, vem em vermelho, mas eu deixei aqui em verde que eu acho que tem mais destaque, que fica mais maneiro. Mas a parada é o seguinte, se eu quiser fazer uma seleção só aqui na escada, simplesmente eu clico que aí sim está feita essa seleção e eu consigo trabalhar nessa área da maneira que eu quiser, dependendo do meu objetivo, seja uma limpeza, alteração de cor, luminosidade, enfim, aí depende do que você quer. Mas essa ferramenta aqui, ela é muito, muito poderosa e essa atualização ela só tem no Photoshop 2023, que saiu o ano passado, em 2022. Então, se você tem o Photoshop e não atualizou ainda, eu recomendo que você atualize, porque essa opção ela ajuda muito. E só lembrando que você pode utilizar daí outras ferramentas para aumentar essa seleção, para diminuir, para refinar a seleção. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o fundo, né? Esse mato aqui, ó. Você viu que eu somei as duas seleções. Vou tirar ela agora. Mas se eu quiser só o mato aqui, né? Só a vegetação, você viu que acabou sobrando seleção, né? Para eu tirar essa seleção aqui, simplesmente eu posso usar a ferramenta laço, mas na opção aqui, ó, de subtração, ó. Eu tiro a seleção, ó, dos lugares que estão que não ficaram tão bons assim, ó. Posso aumentar aqui, ó, porque ele acabou excluindo a flor que tem ali, ó. Então eu deixo em mais aqui, ó. E beleza. Digamos que o meu objetivo seja deixar mais verde esse mato aí. Então eu venho aqui, ó, matiz e saturação e posso agora, ó, deixar com mais saturação, diminuir a luminosidade, enfim. Aí depende da sua estratégia, do que você quer. Mas veja que essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa. Galera, agora eu vou dar minha dica bônus final, que é como selecionar o céu de maneira automática e de maneira bem precisa. Para fazer isso, você tem que vir aqui no topo, no menu topo, em selecionar céu. E aí sim o Photoshop ele vai identificar onde tem céu e vai fazer uma seleção quase precisa. Aqui no caso, ó, você viu que acabou invadindo um pouco a seleção, né? Então para arrumar é bem simples, é só apertar a letra L, que é o laço, que eu já ensinei como que funciona. Eu vou vir aqui, ó, e vou deletar essa área aqui. E beleza, agora eu tenho uma seleção muito mais precisa. E nesse caso, nesse objetivo, é trocar o céu. Vou trocar o céu rapidamente, simplesmente selecionando a minha camada de céu, que já está pronta aqui, ó. Vou clicar na máscara e aí sim eu tenho um céu bem encaixado ali, com uma seleção bem rápida. Você viu que eu demorei poucos segundos para poder utilizar. Então essa foi a minha dica bônus para fechar toda a aula de hoje. Galera, espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma aí a entender melhor as seleções, para você ter um melhor fluxo de trabalho e, claro, ter mais precisão na hora de fazer algum ajuste, na hora de fazer alguma alteração na sua fotografia. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, assim você não perde nenhuma aula nova, eu tô sempre postando aqui, e também deixar aquele like para fortalecer o rolê aqui, beleza? E a gente se vê na próxima aula, valeu e até mais!